gente, tudo bom? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui nesse módulo de ecologia, tá certo? O assunto de suma importância para o seu Enem, beleza? Vamos aqui trabalhar com essa parte agora de poluição. Pense num assunto importante, a poluição, tá bom? Vamos começar a olhar para ele de uma forma carinhosa. Olha para cá, olha para o quadro. Vê só, desequilíbrios ambientais, sinônimo disso, poluição, tá? Poluição ambiental, definição é qualquer alteração desfavorável no ambiente provocada por substâncias químicas ou agentes físicos capazes de prejudicar os organismos que nele vivem. Né? Obviamente, se eu falo de poluição, eu falo de poluentes. Existem os quantitativos e os qualitativos. Os quantitativos existem normalmente na natureza, mas através de diversas atividades humanas são liberados em quantidades significativamente maiores do que ocorre naturalmente. É o caso do CO2, né? A queimada humana, as indústrias produzem uma quantidade maior de CO2, tá bom? Tá aí. Poluentes qualitativos são substâncias sintéticas e, portanto, não ocorrem na natureza, sendo fabricadas e liberadas pelo homem no meio ambiente, através de diferentes atividades. É exatamente o caso do inseticida DDT. O DDT, esse inseticida, ele não existe na natureza. No entanto, o homem produz, joga na natureza e ele se caracteriza como poluente qualitativo, né? Detergentes, DDT e assim vai, tá? Alguns gases, né? Os CFCs. Vamos lá, vamos continuar. Poluição do ar. As substâncias poluentes encontradas na atmosfera podem ser gasosas ou sólidas, né? Podem ser os gases ou estarem em suspensão no ar. Ou estarem em suspensão no ar. Você está vendo aí o monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um gás incolor, tá certo? Ele é muito comum na emissão do escapamento de carro, tá certo? Na verdade, ele é muito comum em qualquer que seja a combustão incompleta, libera monóxido de carbono, desde uma fogueira até o escapamento de um carro, tá? Qual é o problema do monóxido de carbono? Que ele se liga à hemoglobina do sangue, formando a famosa carboxiemoglobina. Essa carboxiemoglobina vai invalidar a hemoglobina, ou seja, essa hemoglobinazinha aqui, esse HB, que serviria para transportar um oxigênio ou um CO2, ele está inativado ao monóxido de carbono. Ô Tiago, isso é para sempre? Não. Quando a hemoglobina for destruída, 120 dias após ela ser formada, acabou-se isso aí, tá bom? Mas daqui até lá ocorreu um dano prejudicial gravíssimo ao indivíduo, tá? O CO2, o dióxido de carbono, né, é uma substância que já existe, já é encontrada na atmosfera, já faz parte do ciclo do carbono. É importante porque é um gás fundamental para as plantas, para fazer exatamente o processo de fotossíntese. No entanto, é muito comum que as indústrias comecem a liberar grande quantidade de CO2, tá certo? Pelas indústrias, pela queimada das árvores, e esse excesso de CO2 no ambiente, tá certo? Ele pode prejudicar porque ele intensifica o efeito estufa. Ele não gera o efeito estufa, porque o efeito estufa já é gerado por si só desde que o mundo é mundo. Mas essa superprodução de CO2, ela vai intensificar, tá certo? Vai aumentar esse efeito estufa e, consequentemente, gerando o aquecimento global. O dióxido de enxofre é um gás liberado na atmosfera através da atividade vulcânica, da decomposição natural da matéria orgânica, da combustão do carvão mineral, do petróleo e derivados. Muitas indústrias também liberam H2S, que é o gás sulfídrico, sulfídrico, ia falar sulfúrico, mas ele é sulfídrico. Esse gás sulfídrico aqui, né, ele vai reagir com o oxigênio da atmosfera e pode ser convertido também em dióxido de enxofre. Bem, qual é o problema do dióxido de enxofre na atmosfera? Esse dióxido de enxofre na atmosfera vai se combinar com a água que existe com vapor, na forma de vapor, e formar um H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo, que pode gerar e formar as nossas queridas não, né? As problemáticas chuvas ácidas, né? Lembre, chuva ácida é ruim só porque queima estátua, queima capô de carro, não. Ela é ruim porque em grande quantidade no lago, né, ela começa a mudar todo o pH do lago, da lagoa, do açude,
e essa diminuição, ou melhor, essa modificação do pH vai fazer com que essa comunidade de fauna, de flora, venha sentir e possa morrer também, tá bom? O NO, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, tá? Esses óxidos nitrogenados aí. Aparecem na atmosfera provenientes da atividade dos motores de combustão, os automóveis, né? Que usam esse camarada aí para formar o carvão mineral e derivados do petróleo e assim vai. Também são utilizados, né, como fertilizantes nitrogenados, né? O NO2 na atmosfera, reagindo com vapor de água, origina o ácido nítrico, HNO3, que por sua vez pode precipitar sobre a superfície terrestre, formando também as chuvas ácidas. Então observe que os óxidos sulfurosos, né, aqueles óxidos que têm enxofre, e também os óxidos nitrogenados, ambos vão trabalhar para o processo de formação da chuva ácida, tá? Beleza? Bem, aí está falando assim para você aqui a respeito do aumento da produção de CO2, né? Se deve ao uso cada vez maior de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo e as frequentes queimadas nos ecossistemas terrestres, tá certo? Diminuição de CO2 é atribuída aos constantes desmatamentos e à poluição nos mares. Diminuição do consumo, viu? Destruição e diminuição do fitoplâncton. Observe que existem dois problemas com a queimada. A queimada, ela joga mais CO2 para a atmosfera e, consequentemente, diminui o consumo dele. Ou seja, eu coloco CO2 na atmosfera e não venho capturá-lo de volta, não venho deixar ele na forma de matéria orgânica de volta, tá bom? Eu queria que você olhasse para mim para a gente comentar um pouquinho sobre isso de fósseis e assim vai, dessa reserva de carvão mineral. De carvão mineral, de carvão vegetal, de combustíveis fósseis em geral. Olha para cá. Como é que aconteceu esse processo? Durante milhões e milhões de anos, matéria orgânica, seja animal, seja vegetal, foi compactada no decorrer da formação das camadas da Terra. E essa compactação, esse aumento de temperatura dessas matérias orgânicas formaram o famoso petróleo. O petróleo em si, ele é uma grande fonte de hidrocarbonetos, de carbono. E esse carbono está embaixo da Terra. Durante milhões e milhões de anos, a natureza fez com que essa reserva de carbono ficasse debaixo da Terra, guardada. De repente, não mais que de repente, veio um homem, pega essa reserva de carbono que estava guardada embaixo da Terra, não estava na atmosfera, começa a queimá-la. Ou seja, começa a pegar o CO2 que deveria ficar guardado embaixo da Terra e começa a lançá-lo no ambiente. Em outras palavras, ele começou a desfazer exatamente o que o ambiente fez durante milhões de anos. Esse excesso de CO2 na atmosfera, com a queima dos combustíveis fósseis, é uma bomba. Uma bomba de CO2 lançada na atmosfera, e essa bomba vai intensificar, aumentar o efeito estufa. As queimadas que se fazem na Amazônia, em toda a floresta que você conhece, é um problema duplo. É um problema porque eu estou pegando o CO2 que está dentro da árvore e jogando para a atmosfera, porque eu estou queimando a matéria orgânica, e eu estou impedindo que essa mesma árvore venha consumir CO2. Ou seja, eu estou pegando CO2, jogando para a atmosfera e tirando a oportunidade dessa árvore consumir o CO2 novamente. Então eu sempre libero, sempre jogo. Na queimada eu jogo CO2, na queima do combustível fóssil eu jogo CO2 para a atmosfera e estou diminuindo cada vez mais a possibilidade das plantas absorverem o CO2. Você fala, Tiago, mas existem incentivos dos governos de toda vez, a cada planta que eu cortar, eu plantar uma ou duas. É verdade. Mas daqui que essa plantinha se transforme numa árvore com uma capacidade de absorção de CO2 igual a outra, vai demorar muito. E o estrago nesse período de 20, 30 anos é muito grande, tá certo? É muito grande o ambiente, tá certo? Então fique ligado nessa ideia do aquecimento global, nessa ideia da intensificação do efeito estufa gerando o aquecimento global. Efeito estufa não foi gerado por uma ação antrópica.
pela ação do homem, de forma alguma. O efeito estufa talvez seja uma das justificativas pela existência do ser humano na Terra, por essa conservação de temperatura viável à vida. Mas a intensificação dele, como pelo aumento de CO2, pode começar a gerar problemas graves, como o aumento da temperatura do organismo, e vai formar o aumento da temperatura do globo, né, e formar com isso o aquecimento global, tá bom? Olha para o quadro, bora lá. Olha para o quadro. Bem, CF6, os clorofluorcarbonos, né? Ou clorofluorcarbonados, também conhecido como freon, esse gás, criado em 1982, tem sido empregado largamente como propelente em vários tipos de aerosóis, tá certo? Como também indústrias de refrigeração, geladeiras, condicionadores de ar. Esse gás, assim como os óxidos nitrogenados, exerce um efeito destrutivo sobre a camada de ozônio. Você está vendo aí o CFC destruindo a camada de ozônio. Aí você fala assim, isso é ruim, é? É muito ruim. Por que isso é ruim, Tiago? Porque ele vai lá e começa a diminuir a capacidade dessa camada de filtrar os raios solares. Então, os raios UV, eles entram na atmosfera de uma forma muito gradativa e muito pior, tá? Poluição do ar, falado sobre as partículas sólidas em suspensão do ar. A gente falou dos gases, agora são as partículas sólidas, né? Partículas de sílica, partículas de amianto e partículas de chumbo. Vamos lá. Partículas de sílica na atmosfera. A expiração da sílica, o dióxido de silício, vai gerar um problema grave no tecido fibroso do pulmão, reduzindo progressivamente a capacidade respiratória. A formação desse tecido fibroso, dessa destruição dos alvéolos, vai diminuir a capacidade respiratória e vai gerar uma doença chamada silicose, muito comum entre os mineradores, aqueles que trabalhavam em minas, tá certo? Beleza? Por aspirarem o pó das rochas que era tirado. Partículas de amianto, né? Isso aqui é encontrado em telhas de amianto, em pastilha de freio de carro, gera uma doença chamada de asbestose. A asbestose tem um comportamento clínico bem semelhante à silicose. O que é isso? Novamente vai lá para os alvéolos pulmonares, vai decorrer uma destruição progressiva dos alvéolos pulmonares quando o pó de asbesto, quando o pó de amianto for inalado, e pode causar essa asbestose, essa diminuição de capacidade pulmonar progressiva. Existem as partículas de chumbo, tá certo? Que são jogadas em rios, tá certo? E o acúmulo dessas substâncias no corpo da gente, do chumbo, gera uma doença chamada de saturnismo, tá bom? O acúmulo do chumbo em nosso organismo causa o saturnismo, uma doença que vem causar problemas graves neurológicos, tá certo? É o acúmulo de chumbo no corpo da gente. Tá vendo aí um exemplo de silicose pulmonar, tá certo? Você tá vendo aí, ó, essa região escurecida do pulmão é exatamente o local, geralmente na parte mais periférica do pulmão, perto da pleura ou das pleuras, né? Tá certo? Que vai causar aí essa perda da capacidade pulmonar gradativa. Tá certo? Inversão térmica. A inversão térmica é um conceito bem interessante, porque você sabe muito bem que o normal, o comum, é que a camada de ar quente ela suba e a camada de ar frio ela desça. Sempre o ar frio ele é mais pesado que o ar quente. Sempre funciona assim, né? O ar frio desce e o ar quente, o ar frio, deixa eu apagar aqui, o ar frio ele sempre desce e o ar quente ele sempre sobe. Isso gera uma camada de convecção, porque o ar frio, o ar quente, à medida que ele começa a esfriar, ele começa a descer. E aí o ar que estava frio passa a subir e se aquecer. Gera essa camada de convecção. O que é a inversão térmica? É exatamente
quando não consegue ocorrer mais essa camada de convecção. A convecção de ar frio e ar quente ela é bloqueada. Então tu vai ter uma camada externa de ar frio, tu vai ter uma camada interna de ar quente e tu vai ter uma outra camada externa de ar frio. Isso mediante a quê? Mediante obrigatoriamente a poluição do ambiente. Essa poluição do ambiente pesa tanto que não consegue ocorrer a convecção. De modo que você, entre esses dois aqui, você começa a acumular uma camada de ar frio e cheia de partículas em cima da cabeça do povo aqui, ó. Essa camada aqui, ó. Essa camada cheia de partículas de suspensão. Esse peso de partículas evita o processo de convecção, gerando a inversão térmica, tá certo? Bem, poluição da água nesse momento aqui. A poluição da água é muito interessante que a gente vai falar sobre eutrofização e eutroficação. Esse processo ele é muito importante para a gente. Fenômeno ocasionado ou ocasiona pelo enriquecimento dos nutrientes. Como é que funciona o processo de eutroficação ou eutrofização? Excesso de dejetos orgânicos, o aumento da disponibilidade do alimento, jogou mais dejeto, aumentou a quantidade de alimento, aumento da população de decompositores aeróbios, bactérias aeróbias, bactérias essas que precisam do oxigênio para o seu processo, para o seu metabolismo. Aumento do DBO, do débito de oxigênio, o débito bruto do oxigênio, ou seja, o aumento do CO2, o aumento da quantidade de oxigênio consumido. Essas bactérias aeróbias vão começar a consumir o oxigênio em grande quantidade que existe na água. Com isso vai ocorrer uma diminuição do oxigênio da água. Por quê? Porque as bactérias estão consumindo. Isso vai fazer com que aquela comunidade de peixes, tá certo? De algas que precisam do oxigênio para sobreviver morram. E aí vai ocorrer agora o aumento dos micro-organismos que não precisam de oxigênio, que são as bactérias anaeróbias. E essas bactérias anaeróbias vão começar a liberar gases, né, fermentativos, tá certo? Que são aquele, principalmente o mais famoso de todos, que é o ácido sulfídrico, né? O gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico tem aquele cheiro de ovo podre, que é muito comum desses pântanos, né, desses locais aí. Você está vendo aí, na mão do cidadão aqui, um lago eutrofizado, uma camada gigantesca e monstruosa de bactérias anaeróbias formando esse processo aí. Existe vida, fauna e flora? Não mais, não mais. Eutrofizou esse lago, tá bom? Tá vendo aí, ó, cheio de dejetos orgânicos, cheio de componentes orgânicos, um lago que vai ser eutrofizado devido à poluição. Isso também é outro motivo de eutrofização de lagos, né? Você tá vendo a praia e eles pegam um esgoto e jogam de cara na praia, na parte mais litorânea da praia, né? Onde todo toma banho, né? Uma contaminação de doenças miserável. Mesma coisa aqui, né? Bem, isso aí é só pra gente ver como é que ocorre esse tipo de poluição, tá bom? Isso aí é uma imagem muito antiga de um rio, tá certo? Esse rio, antigamente, se não me engano, é o rio Tietê, de uma forma onde o povo usava ele, onde o povo nadava, onde o povo brincava, né? Praticava esporte de remo, e hoje a imagem dele é essa. Observa a grande quantidade de detergentes nesse rio, tá certo? Isso aqui é detergente, é espuma. Vou comentar melhor sobre ele. Essa espuma, ela é prejudicial porque ela impede que a luz que está no ambiente atravesse e vá para o solo. Ou seja, as algas vão morrer sem luz, tá certo? Vão morrer sem a fotossíntese. Bem, isso aqui é um mecanismo bem básico de tratar a água, que eu não vou entrar em detalhe agora porque não foge um pouquinho a nossa ideia, tá certo? Medidas alternativas. A compatibilidade entre a quantidade de dejetos orgânicos despejados e o tamanho do curso d'água. Isso é, ou seja, em outras palavras, não vale a pena você jogar muito dejeto num riacho pequeno, né? Dejetos jogados em grande quantidade em rios, em riachos grandes, né? Ou em mar aberto, né? Observar o nível de aeração dos rios, né? O rio encachoeirado e rios lentos. É necessário ver isso e observar isso, por quê? Porque geralmente quando um esgoto ele é jogado perto de uma cachoeira, isso é melhor. Você fala assim, por que é melhor, Tia? Como é que pode? É melhor porque essa aeração, esse rio encachoeirado, ele aumenta a quantidade de oxigênio na água. E aumentando a quantidade de oxigênio na água, aumenta o consumo de bactérias que vão destruir esses dejetos, tá?
E a construção do emissário oceânico, que é aquele tubo de metal que vai jogar esse dejeto lá em alto mar, a quilômetros de distância da praia. Isso também evita ou minimiza as problemáticas, tá certo? Ou minimiza as problemáticas. Poluição da água. Aqui ainda tá, você está vendo aí o emissário oceânico, tá certo? Jogado a uma distância muito grande. Você está vendo aí agora detergentes. Galera, vê só. Detergentes é um assunto da próxima aula, tá certo? Então eu vou encerrar essa aula nesse momento aqui e na próxima aula, para que a gente possa ver de uma forma mais detalhada, mais tranquila, eu vou ver o detergente. Então olha para mim, tá certo? Detergentes é o tema da nossa próxima aula, de uma forma mais concisa, de uma forma mais prática. Até a próxima aula, a gente se vê.